Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos continuar a série de vídeos sobre os biomas brasileiros. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o Pantanal. O Pantanal é o menor bioma em extensão territorial do Brasil, compreendendo cerca de 2% do nosso território. Sua área está restrita a dois estados, concentrando-se nos 65% no Mato Grosso do Sul e 35% no Mato Grosso. O bioma não se limita ao território brasileiro, estendendo-se pela Bolívia e pelo Paraguai, onde a planície assume características semelhantes e recebe a denominação de chaco. A característica mais marcante da região é ser a maior planície inundável contínua do mundo. Para compreender a estrutura desse bioma, é necessário analisar sua origem geológica, que é bastante recente, datada da Era Cenozoica. O Pantanal é uma grande depressão relativa que se formou como um reflexo direto da orogênese andina, quando ocorreu o choque convergente entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. A pressão formou a Cordilheira dos Andes, na costa oeste do continente. Esse impacto dobrou e ondulou o relevo central da América do Sul. Com o passar de milhares de anos, os processos erosivos desgastaram as partes altas dessas ondulações, recuando as escarpas e preenchendo as áreas mais baixas com sedimentos, originando a planície que hoje conhecemos como Pantanal. A hidrografia é o elemento central para o funcionamento do Pantanal. A região está inserida na bacia do Alto Paraguai. Um aspecto fundamental da geografia pantaneira é que nenhum dos grandes rios que cruzam a planície nasce dentro do próprio bioma. As nascentes dos rios volumosos, como Cuiabá, Taquari e Miranda, localizam-se nas áreas elevadas que circundam a região, como as chapadas do Planalto Central. Quando a água desce dessas escarpas e atinge o Pantanal, ela encontra o terreno com um declive topográfico quase nulo. A ausência de inclinação faz com que a velocidade da água diminua drasticamente. O rio Paraguai, por exemplo, corre de forma tão lenta que a água leva meses para atravessar o bioma de norte a sul. Essa lentidão impede que os rios sigam um canal único e profundo. Ao invés disso, a água se ramifica em diversos canais menores, em um padrão distributário que a geografia denomina de leque aluvial. Como esses rios rasos acumulam sedimentos em suas margens, formando diques naturais, o aumento do volume da água durante o verão rompe essas barreiras, fazendo com que os rios transbordem simultaneamente e inundem até 80% de toda a planície. O ciclo da água no Pantanal é controlado pelo clima tropical continental, que determina duas estações rígidas: um verão chuvoso, que se estende de outubro a março, e um inverno com estiagem severa, de abril a setembro. No período chuvoso, os rios descem das montanhas carregando matéria orgânica, minerais e sedimentos finos. Quando ocorre o transbordamento, todo esse material é distribuído pela água ao longo da planície. Durante o inverno, com a ausência das chuvas, a água evapora ou escoa lentamente e os nutrientes sedimentam no solo. Esse processo de inundação atua como uma fertilização natural periódica, tornando o solo apto para o rápido crescimento de gramíneas. Mesmo sendo uma planície, o relevo interno do Pantanal apresenta variações cruciais, chamadas de geoformas. As áreas mais baixas formam os campos de inundação. As áreas que ficam de 2 a 3 metros acima do nível da água são denominadas cordilheiras. As cordilheiras não sofrem alagamento, permitindo o crescimento das árvores maiores e servindo de refúgio para a fauna terrestre durante as cheias. Há também depressões que acumulam água, formando as baías, que são lagos de água doce repletos de plantas aquáticas, e as salinas, que são lagoas de águas salobras de coloração esverdeada devido à predominância de microalgas, e onde não ocorre desenvolvimento de vegetação aquática superior. Diferente da floresta amazônica, o Pantanal não possui uma vegetação uniforme. Ele é classificado botanicamente como um complexo fitogeográfico, funcionando como um mosaico. Devido à sua formação geológica recente, houve pouco tempo evolutivo para o surgimento de um grande número de espécies endêmicas, ou seja, exclusivas dali. A vegetação local é formada pela invasão e adaptação de plantas dos biomas vizinhos. Nas cordilheiras, predominam espécies do cerrado. Nas matas ciliares ao longo dos rios, a influência amazônica. E também encontram-se cactáceas típicas das regiões secas do Chaco e da Caatinga. Nas áreas alagadas, o destaque botânico são as macrófitas, plantas aquáticas que se dividem em 3 categorias: as emergentes, que têm raízes fixas no fundo e folhas fora da água; as flutuantes, que não se fixam no solo; e as submersas.
Um fenômeno comum nessas plantas é a heterofilia, que é a capacidade de uma mesma planta produzir folhas de formatos completamente diferentes, dependendo de se a folha está debaixo ou acima da água. Para flutuar, as plantas pantaneiras desenvolveram o aerenguima, um tecido esponjoso que armazena ar. Espécies como o aguapé são vitais para a ecologia local, pois suas raízes extensas atuam como filtros químicos, absorvendo excesso de matéria orgânica e metais pesados, garantindo a oxigenação e a qualidade das águas dos rios. O Pantanal concentra uma das mais altas densidades populacionais de animais do planeta. Embora o número de espécies endêmicas da fauna também seja baixo, a região atua como um refúgio seguro, recebendo animais ameaçados da extinção que migram de áreas degradadas do Cerrado e da Mata Atlântica. O levantamento zoológico registra a presença de mais de 460 espécies de aves, incluindo o tuiuiu, que é a ave símbolo do bioma, além de 132 espécies de mamíferos, 113 de répteis e mais de 260 de peixes. A dinâmica hidrológica rege o comportamento animal de forma estrita. Durante a cheia, ocorre a piracema, um processo no qual cardumes nadam longas distâncias contra a correnteza em direção às nascentes dos rios para a desova. As águas ricas em sedimentos garantem a alimentação imediata das larvas dos peixes. Essa fartura aquática sustenta grandes populações de predadores. Os rios são territórios dos jacarés, sucuris e grupos de ariranhas, enquanto as áreas de terra firmes e matas ciliares abrigam a onça pintada. Quando a seca extrema atinge a planície, os répteis, como os jacarés, reduzem seus sinais vitais em um processo chamado de estivação, economizando energia até o retorno das chuvas. A interação humana com o Pantanal tem base histórica nas atividades de subsistência e na pecuária extensiva. Devido às dificuldades de mecanização em terras alagadas, a criação de gado bovino precisou se adaptar ao ritmo rigoroso da natureza local. Os pantaneiros realizam o manejo dos rebanhos seguindo o nível dos rios. Quando as chuvas intensificam e a planície inunda, o gado é conduzido para as cordilheiras, onde encontram terra firme. Quando ocorre a vazante e a água evapora, o gado retorna para as partes baixas para se alimentar das pastagens naturais recém-fertilizadas. Mais recentemente, o ecoturismo se consolidou como uma alternativa econômica altamente viável. O turismo focado na observação da vida selvagem, que atrai pessoas do mundo inteiro. Análises econômicas locais demonstram que a receita gerada pelo turismo para a observação de felinos, como a onça pintada, supera largamente as eventuais perdas financeiras causadas quando esses mesmos predadores atacam cabeça de gado nas fazendas. Esse dado técnico reforça que, do ponto de vista do desenvolvimento regional, a manutenção da biodiversidade e dos animais predadores vivos no ecossistema é economicamente mais rentável do que o seu extermínio. O Pantanal ainda mantém mais de 80% da sua extensão original preservada, em grande parte pela própria dificuldade que a planície alagada impõe à agricultura intensiva. No entanto, a vulnerabilidade do bioma é altíssima, pois apenas cerca de 5% de sua área está coberta por unidade de proteção integral. O fator mais crítico da conservação pantaneira é que a sua principal ameaça não ocorre no centro da planície, mas fora dela. O desmatamento avança com velocidade sobre as áreas de planalto e chapadas ao redor do bioma, exatamente onde ficam as nascentes dos rios. A conversão das terras altas para monoculturas de soja expõe o solo e demanda grande quantidade de defensivos agrícolas. Com a remoção das matas ciliares, as chuvas lavam os agrotóxicos e arrastam enormes volumes de terra em direção aos rios. Essa terra se deposita no fundo dos canais em um processo chamado de assoreamento, tornando os rios mais rasos e menos oxigenados. Somado a isso, a construção de pequenas centrais hidrelétricas ao longo da bacia do Alto Paraguai atua como uma barreira física que bloqueia a piracema dos peixes e retém o fluxo natural da água, reduzindo a capacidade do rio de inundar a planície no momento correto. Essa alteração no ciclo hídrico, combinada ao aumento das temperaturas globais, intensifica as secas e cria as condições estruturais que favorecem a rápida propagação de incêndios severos, comprometendo a capacidade de recuperação de toda a bacia hidrográfica. A relevância biológica e hidrológica do Pantanal gerou reconhecimento legal e internacional. A Constituição Federal de 1988 estabelece a região como patrimônio nacional. Em âmbito global, a Unesco classifica o bioma simultaneamente como patrimônio natural da humanidade e reserva da biosfera. Apesar de ainda figurar como o bioma mais preservado do território brasileiro, a continuidade desse ecossistema depende da proteção estrita do seu ciclo hidrológico.
A conservação da planície pantaneira não atende apenas a uma demanda biológica local. Ela é um fator determinante para a regulação climática e hídrica de uma extensa porção da América do Sul, exigindo a união contínua entre conhecimento científico, fiscalização e o respeito absoluto aos limites impostos pelo regime das águas. Finalizamos essa videoaula por aqui e até a próxima.